Acho que eu vou começar a colocar alguns em português, porque eu não vi muitos vídeos no Brasil, nem em Portugal. E eles estão me ajudando tanto na minha vida, e eu já estou vendo vídeos de tantas pessoas no mundo sendo ajudadas com isso. A EFT está sendo usada por profissionais de saúde de diversas tendências e individualmente por pessoas que querem ser responsáveis pelo seu bem-estar. Hoje você vai aprender como fazer o EFT. O EFT, Emotional Freedom Techniques, ou em português, Técnica da Liberação Emocional. É uma versão emocional da acupuntura, só que ao invés de se utilizar agulhas, utiliza-se os dedos. Ela foi criada há pouco mais de 10 anos pelo americano Gary Craig. Trata-se da integração da acupuntura com a psicologia e foi aprovada pela Associação Americana de Psicólogos, baseada em dezenas de estudos científicos. A técnica consiste em estimular os terminais dos meridianos de acupuntura com os dedos, enquanto se focaliza no problema. Ao fazer isso, o sistema energético se harmoniza e as emoções negativas desaparecem, aliviando sintomas físicos. O EFT reduz o tempo das terapias convencionais que duram meses ou anos para apenas algumas horas ou minutos. Algumas fobias somem em questão de minutos. O vício do cigarro pode desaparecer em apenas 3 horas. E estudos mostram o melhoramento drástico da síndrome de estresse pós-traumático em veteranos de guerra em apenas algumas horas de terapia. Essa técnica foi testada em milhares de casos diferentes, com resultados surpreendentes. Tente no teu problema. Ela também elimina bloqueios emocionais rapidamente e libera o seu potencial. O EFT é auto-aplicável e fácil de ser aprendido. Ele vai te auxiliar na maioria das situações. Basta você se concentrar na causa emocional do problema e fazer a sequência de tapotamentos. Tente em tudo. Você vai se transformar. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que já existem pesquisas comprovando a eficácia desse conjunto de técnicas, inclusive associando a utilização de EFT com a redução do cortisol, que é um dos principais hormônios do estresse. Também existem inúmeros relatos de casos de sucesso para as mais diversas funções e utilizações, aplicações diferenciadas dessa técnica. Especialmente para lidar com essas emoções que incomodam, é uma técnica de limpeza emocional, lidando com ansiedades, medos, crenças limitantes, bloqueios emocionais. Sabe aquelas travas que impedem a gente de avançar, de fazer o que a gente quer fazer? Sabe aquela coisa quando a gente sente que tem alguma coisa dentro da gente que está segurando? Pois é, EFT é muito eficaz também nesses casos. A medicina oriental há muito tempo fala sobre meridianos energéticos, que são caminhos que a energia passa. Se o fluxo de energia está tranquilo, está funcionando bem, significa que nós vamos nos sentir bem, nós estamos também no estado de bem-estar. Quando nós temos bloqueios energéticos, a gente começa a ter problemas de saúde e os problemas emocionais também causam problemas energéticos. Ok, descobriu-se que você não precisa necessariamente, como na acupuntura, utilizar agulhas. Você pode dar pequenas batidinhas. No nível fisiológico, a gente tranca o sistema nervoso simpático, que é o responsável pela resposta de estresse, por uma resposta de ou eu fujo ou eu encaro o que está me incomodando, que era o que acontecia com os nossos ancestrais antigamente. Estavam andando na floresta, encontravam um urso, encontravam um leão, não dava tempo de pensar, de calcular, de fazer hipóteses. Eles ou saíam correndo ou partiam para cima. E é dessa forma que a gente muitas vezes age no dia a dia. Ou a gente sai correndo, paralisa, apavora, ou a gente parte para cima, com raiva, nervoso. Ok. Só que quando a gente entra nessa resposta do sistema nervoso simpático, uma resposta de estresse, a gente para de utilizar a memória, para de usar a nossa criatividade, para de acessar a nossa inteligência.
e a nossa capacidade de intuição, por exemplo. Ok. O que o tapping faz? O tapping aciona, segura esse mecanismo do sistema nervoso simpático e aciona o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pela resposta de relaxamento. E quando a gente está relaxado, a gente pode responder melhor a qualquer situação. Essa que é a questão. Tudo certo até aqui? Já deu para perceber que eu realmente gosto dessas técnicas. Certo, vamos agora aprender como é que se faz, como é que usa EFT. E como eu disse para você, qualquer pessoa pode aprender. E você não precisa de nenhum recurso extra para usar a técnica. Você usa o seu próprio corpo, a ponta dos seus dedos e o seu corpo em pontos específicos, que eu agora vou dizer quais são. 9 pontos. O primeiro ponto, ponto do golpe do karatê. Você tem a lateral das suas mãos, e não importa qual mão, que você vai utilizar dando pequenas batidinhas. O ponto, onde ele é? O ponto é exatamente no meio. Mas para você não correr risco nenhum de errar, você pega a lateral toda e vai batendo. Tem gente que bate assim, tem gente que bate assim. Você escolhe. O outro ponto. E agora nós vamos para os pontos do rosto. Eu começo pelo ponto da sobrancelha. E tanto faz do lado esquerdo quanto do lado direito. Você pega a linha da sobrancelha aqui no cantinho e bate. De 3 a 5 batidinhas. E elas são levinhas. Depois na lateral do olho. Bem aqui onde você tem um ossinho, tem o osso. Você bate aqui na quina do ossinho. Depois abaixo do olho, na direção da sua pupila. E você utiliza seus 2 dedos e bate de levinho também, bem no ossinho. Entre o nariz e a boca, acima do lábio superior, e entre o lábio inferior e o queixo, bem nessa depressãozinha aqui. Depois, o ponto da clavícula é justamente essa depressão que nós temos, em forma de U, você acerta o cantinho aqui. E tanto faz o lado direito, o lado esquerdo, ou os dois ao mesmo tempo. Depois, abaixo do braço, na altura aqui do sutiã para as mulheres, na altura do mamilo para os homens, os 3 dedos abaixo da axila. E, finalmente, o ponto no topo da cabeça, que é o mais engraçado de todos, para quem nunca viu, é isso aqui. Como é que você descobre exatamente onde é que está esse ponto? Você coloca os seus polegares no ouvido e faz assim. Bom, onde a sua mão caiu é o ponto. Certo? Esses são os 9 pontos. Ok, agora que você já conhece os pontos, como é que você faz para utilizar a técnica? É muito simples. Em primeiro lugar, você identifica qual é o problema que você quer trabalhar. Quanto mais específico você for, maiores as chances de você rapidamente trabalhar o que quer que seja em termos de estado emocional. Pensa comigo. Ninguém tem uma raiva genérica, ninguém tem raiva de alguma coisa genericamente. A gente tem raiva de pessoas específicas, de situações específicas, de coisas específicas. Da mesma maneira, a gente tem mágoa, ressentimento, ou a gente está com uma sensação de desânimo ou de falta de coragem de enfrentar questões específicas. Quanto mais específico você for, maiores as chances de você ter bons resultados. Ok, identificou o problema, o próximo passo é você saber quais são as frases que você vai falar no tempo que você está estimulando os pontos. Por que é importante você falar? Porque isso ajuda você a se conectar com a emoção que você quer trabalhar. Com o tempo você vai ver, talvez até você não precise falar. Mas para quem está começando, e esse vídeo é para quem está começando, é importante que você tenha frases para falar enquanto você estimula os pontos. Como é que você encontra essas frases? A maneira como eu faço é anotar o que vem na minha cabeça no momento em que eu penso sobre o problema. E o terceiro ponto que você deve prestar atenção é mensurar a intensidade da carga emocional que você está trabalhando. Isso é um mecanismo de feedback. Como é que você mensura? Vamos supor que você tem uma escala, essa é a forma mais usual de se mensurar, numa escala de 1 a 10, sendo que 10 corresponde a 100% de carga emocional. E 1 corresponde a eu não estou incomodada com essa emoção, ela não tem carga em mim. Qual é o nosso objetivo? Descer o nível dessa escala, descer a carga emocional a respeito do problema.
Então, a cada rodada que você vai fazendo do tapping, você vai medindo, e isso é um mecanismo de feedback para você saber também se você está trabalhando certo, se você está utilizando a técnica corretamente, se você está no problema certo, na emoção certa. Mas, enfim, esses 3 pontos colocados, identifica o problema, identifica as frases, mede a intensidade da carga emocional. E aí, como é que funciona? Na sequência básica, que é essa que eu estou explicando para você, a gente sempre começa com uma frase de preparação, que é uma frase especialmente designada para você desarmar o seu sistema em relação ao problema a ser trabalhado. Então, para você se livrar das resistências que você mesmo vai oferecer, porque, claro, você está mexendo numa coisa que incomoda. E essa frase ela é composta de 2 partes. Você começa com uma expressão mais ou menos assim, apesar de, mesmo que, ainda que. E aí você diz qual é o problema, e em seguida você diz assim, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Ou coisas parecidas do tipo, eu me amo e me aceito e aceito tudo que eu estou sentindo, ou eu aceito tudo que eu estou sentindo, eu me amo do jeito que eu sou, o que quer que seja. A que as pessoas utilizam com mais frequência é, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Depois, você faz 2 rounds, 2 rodadas, trabalhando os outros 8 pontos. Eu esqueci de dizer que na hora que a gente usa a frase de preparação, a gente dá as batidinhas em cima do ponto do karatê. Esse ponto é utilizado só na hora da frase de preparação. Certo? Isso colocado, a gente termina sempre as 2 rodadas, respirando fundo e deixando relaxar o nosso corpo, e em seguida a gente mede novamente a intensidade da carga emocional. Eu convido você para o nosso próximo vídeo.